deste Pai de amor. Te Agora pedimos, esta Senhor, chamada está sendo gravada. te pedimos, Senhor, a tua graça, a tua paz, nesta noite, Jesus, que abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos aprender um pouco mais de ti, Senhor amado, pois necessitamos ainda, como crianças inexperientes que somos, Pai divino, necessitamos desse aprendizado, desse amor, da tua graça e da tua misericórdia em nossa vida. Em tu, nosso irmão Alberto, seus mentores, e a nós todos, para que possamos chegar a um consenso espiritual desse aprendizado tão maravilhoso, que enobrece a nossa alma, que edifica o nosso espírito e nos dá paz. Nós te pedimos, Senhor, no nome santo e amado do teu Filho Jesus, que assim seja, amado Mestre. Assim seja. Obrigado, Aparecida. Imagina, eu que agradeço. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos iniciar o nosso estudo, né, retomando o Livro dos Espíritos. Tá? Nós vamos disponibilizar aquela janelinha, né? E para que a gente possa... E pronto. Nós estamos no Livro dos Espíritos, trabalhando as leis morais. E só uma pressão. O controle aqui, que tem alguém participar aqui. Deixa eu botar aqui, permitido. Pronto. Então, vamos lá. Nós estamos no Livro dos Espíritos, trabalhando as leis morais. Tá? Nós já adentramos a lei de liberdade. Hoje nós vamos trabalhar o item 4, que fala da liberdade de consciência. Falando da liberdade de pensamento, agora a liberdade de consciência. Deixa eu permitir. Essa formatação, eu sou Alberto Lima, tá? E nós estamos nesse formato virtual que nos permite abranger mais gente, aqueles que não puderam estar conosco possam assistir posteriormente, vai ficar gravado. Tá? Na Lei de Liberdade, o professor Denis Arrival, ele divide ela em 7 tópicos. Ele começa com a liberdade natural, né, nos informando os espíritos que nós temos essa liberdade natural, a liberdade dada por Deus. Tá? Só que essa liberdade ela não é total. Né? A liberdade ela é limitada por vivermos em sociedade. À medida que nós vivemos em sociedades, nós não temos essa liberdade total. Nós abordamos a temática escravidão também, tá? E que aconteceu na antiguidade, né? Aconteceu também na Idade Moderna, né? E foi um marco terrível para nós, tá? Para nós, seres humanos, né? Que a gente não respeitou a lei natural, a lei criada por Deus, que diz que todos têm direito à liberdade. Nós falamos humanidade, né? Pisamos na bola. E tem consequência até hoje, né? Principalmente no nosso país, Brasil, foi um celeiro, né? Desse sistema de mão de obras, né? Escrava, né? Em que o ser humano escravizou outro ser humano. Outro humano acreditava que era superior ao outro. E isso vai de encontro à lei de liberdade. Nós falamos sobre a liberdade de pensamento, né? Que é o único momento em que nós temos uma liberdade plena, é quando estamos pensando.
Ou seja, ninguém consegue impedir que a criatura pense. Você pode estar trancado, você pode estar enjaulado, você pode estar totalmente cercado, mas ninguém tem condições ou propriedade para impedir você de pensar. Então, é o único momento assim em que a criatura tem liberdade plena, é a liberdade de pensar. Tá? Nós vimos também que essa liberdade de pensar, ela vai ter inconvenientes, no sentido, se nós não soubermos trabalhar, né? Quando a gente avançar um pouco mais, vamos perceber que o pensamento ele é construtor. É através do pensamento que os seres constroem ou criam. Né? Então, mas esse momento de crescimento dessa percepção, ela demora ainda. Né? Quanto mais elevados, mais nós vamos percebendo que esse pensamento ele tem que ser direcionado. Por quê? Essa liberdade de pensamento, ela permite você pensar qualquer coisa. Mas o espírito, conseguindo evoluir, melhorar, se aprimorar, ele vai percebendo que alguns pensamentos não constroem, né? Só desvia do caminho reto. Então, os espíritos eles começam a direcionar esses pensamentos. Tá? Então, tem essa liberdade, até mesmo de restringir o próprio pensamento. É uma certa liberdade. Hoje nós vamos entrar no item 4, que vamos tratar da liberdade de consciência. Tá? Então, primeiro, vamos ver o significado. Dicionário.com diz que liberdade é independência. A independência absoluta e legal de um indivíduo, tá? De uma cultura, um povo ou nação. Ou estado ou característica de quem é livre. Então, quando eu digo que eu tenho liberdade, eu tenho essas características. O meu estado é de livre. Eu sou livre. Não há impedimento. Tá? A liberdade é isso. Você não há impedimentos ou não há impedimentos que impeçam você de fazer, se deslocar, de pensar, de criar, de falar. Né? Consciência. Lá no Escreva Aí, nós vamos entender que consciência com 5 possibilidades ou explicações para essa palavra consciência. Né? Consciência, ela entra como capacidade de perceber a própria existência, sensações e pensamento. Então, a criatura, quando ela tem consciência, ela percebe que está pensando, ela percebe que tem sensações, ela percebe que ela existe. Eu existo. Isso é consciência. Consciência também vem com conhecimento imediato da própria atividade, psíquica ou física. Ou seja, a criatura ela está desperta. Né? Lá na psicologia, ela entra como um estado de vigília. Estou acordado, então estou consciente. Estou dormindo, eu estou inconsciente. Né? 3, faculdade de estabelecer julgamentos morais dos atos realizados. Então, a consciência, ela dá essa faculdade de estabelecer. Estou certo, fiz errado. São julgamentos morais, né, dos atos realizados. Então, eu faço algo, eu tenho essa capacidade de analisar se foi certo, se foi errado. Né? Fazer julgamentos. Então, a consciência permite julgamento, permite perceber a própria existência, as sensações, os pensamentos. A consciência, ela dá conhecimento da própria existência, ou da própria atividade física ou psíquica. Ele também, lá em filosofia, a consciência ela pode ser a relação cognitiva do sujeito com um objeto externo ou consigo mesmo. Né? E na psicologia é o estado de alerta. Você está acordado, você está consciente. Tá? Então, tem vários significados para a palavra consciência. Consciência, ela também, se eu não conseguir pegar o significado, vamos ver pelos sinônimos. Ela significa o quê, mais especificamente? Consciência, ela significa ciência. Né? Você ter uma ciência, você ter conhecimento. Consciência, ela também significa discernimento. Você consegue discernir uma coisa da outra. Você consegue discernir entre várias possibilidades. Você consegue identificar cada uma.
Consciência, ela também significa juízo, capacidade de fazer juízo, pré-julgar, fazer julgamento. Consciência indica também lucidez, um sinônimo é lucidez. Consciência, ela entra como percepção, perceber a realidade, perceber o espaço, o tempo, né? E consciência, um sinônimo para consciência é senso, senso moral, senso de ambiente, né? De localização. Tá? Então, consciência, ela traz esses sinônimos. Alberto, eu não consigo captar o que é consciência. Então, se você pegar pelo sinônimo, já ajuda. É conhecimento, discernimento, juízo, lucidez, percepção, senso. Tá? Agora, ela é interna, né? Consciência não é externa. Então, é lá dentro, nós vamos usar essa imagem, né? O cérebro, né? Os materialistas, a ciência em geral, ela atribui à consciência uma atividade cerebral, material. É o cérebro com suas sinapses, com suas células, que vai conjugar informações, experiência, e vai dizer que a consciência está no aparelho cerebral. Tá? A ciência moderna. Nós vamos perceber que nós vamos extrapolar isso, porque nós vamos ter uma outra abordagem. Alberto, estou com dificuldade. Então, vamos para os antônimos. Consciência não é desconhecimento. Consciência não é ignorância. Consciência, ela não é inconsciência. Amém? Então, nós vemos positivo, nós vimos sinônimo, nós vimos antônimo. Tá? Então, consciência, ela consegue, né, focar, discernir, analisar, julgar um determinado fato, situação, percepção, sentimento. Tá? Ela faz essa análise minuciosa através da consciência. Tá? Mas ainda estou em dúvida, Alberto. Consciência é algo meio subjetivo, realmente é subjetivo. Tá? E o que é consciência? Segundo o Espiritismo, que vai ser a nossa temática. No Espiritismo, a consciência é a voz interior. A lei de Deus está gravada no íntimo do ser, nos informa os espíritos. Tá? Então, é aquela voz interior que Deus, ao nos fazer, nos criar, ele crava, deixa impregnado lá a sua lei. Ele deixa dentro de cada uma das suas criaturas a lei. Tá? Aos poucos, nós vamos crescendo, desenvolvendo a inteligência, o senso moral, e vamos tirando os véus de o que estava escondendo essa lei. Então, a consciência é a voz interior, a lei de Deus gravada no íntimo do ser, que age como um juiz interno sobre as ações. Então, a consciência, para o espiritismo, tá? ela vai agir como um juiz. Eu faço algo para alguém, a consciência toca o sininho lá. Se eu fiz certo, é aquela sensação de gratidão, né, de bem-estar. Se eu faço errado, ela toca aquele sininho acusativo, né? É um juiz interior. Ela representa a parte subjetiva do espírito. A parte subjetiva, não é algo objetivo, é subjetivo. É do próprio espírito isso. Cada espírito traz a sua consciência. E é fundamental para a evolução moral. Com a consciência, essa voz interior, onde fica gravado que ela é subjetiva de cada espírito, que age como um juiz, né, interno sobre as ações, ela é fundamental para a evolução moral, guiando, né, o indivíduo na busca por autocorreção e no aprendizado contínuo entre as encarnações. Então, ela vai ser um guia. Tá? Ela vai ser um guia para a nossa evolução. Vocês estão com problema com a internet. Se tiverem, não tiverem com a internet, vocês me avisam aí, viu? Pronto. O Alberto, Oi. no caso dos seres primitivos, então essa consciência ela se manifesta através dos instintos, que com a evolução
vai dando espaço para a inteligência, para a razão. Luz inconsciente não tem consciência, tá? Se consciência, ela Mas à requer... medida que você vai, como se diz, evoluindo, você vai abrindo, você vai desenvolvendo essa consciência. Sim, mas Não é ela vai assim, não? surgir, Dina, ela vai Sim, surgir nos seres conscientes, tá? Ou seja, quando estamos na animalidade inferior, sim. a gente só é extinto. Isso é instinto, mas é uma Não, forma é como se fosse uma forma primitiva dela se manifestar lá, porque ela todos não têm. Mesmo sendo primitiva, a gente já tem incutido lá dentro, né? Isso, pelo que olha, eu nós entendi, vamos né? lembrar, ser simples e Hum. ignorante, com a busca, né, infinita do aprendizado, do conhecimento. Então, a gente vai surgir com a ignorância e vamos aprender. Nos seres inferiores, estamos aprendendo, estamos. Tá? Só que, em determinado momento, a gente adquire pensamento contínuo, né, e livre-arbítrio. Aí, nesse momento, a consciência ela começa a aparecer. Tá? Até aquele momento, era um processo de junção, de construção do individual. Ele não se percebia. Então, o animal ele não tem senso moral. Então, a consciência, se ela tiver, ela está no estágio ainda, como o André Luiz vai nos falar, né, de gônadas ainda, porque eles não têm ainda o senso moral. A consciência ela só vai surgir mesmo no senso moral. Tá? Quando a criatura desenvolve o senso moral, livre-arbítrio, ela começa a escolher, né, e o pensamento contínuo, sim, aí a consciência começa o seu processo. Então, seria Como uma guia. escolha com responsabilidade, né? Exatamente. Né? Até então, não tem. Ela está gravada lá, as leis estão gravadas, mas Está gravada, sim. ela não tem acesso ainda, essas criaturas. O porquinho, o cachorro, ele não tem acesso ainda à consciência. Não formou-se ainda esse arcabouço suficiente para nós determinarmos que ele tem consciência. Ele não tem senso moral, ele não tem livre-arbítrio, ele não tem pensamento contínuo. Só quando esses seres atingirem essas etapas, que eles passam a ser humanoide, aí sim. Aí ela vai passar para essa voz como interior começa a surgir. Tá? Ela começa a guiar os indivíduos, buscando essa autocorreção. Mas não vai ser de imediato. Vai demorar bastante. Tá? Precisa o quê? Segundo os espíritos? O desenvolvimento da inteligência, dos aspectos intelectuais, para desenvolver os aspectos morais, que Emmanuel chama as asas, né, da inteligência e as asas da moralidade, ou as asas do amor. Né? Então, no Espiritismo, é essa voz interior. Nós só vamos falar em consciência a partir do momento que entramos no estágio humanoide. Dos animais inferiores, não. Quando chegamos nas cavernas, já apareceu, tá? Nós já somos humanoides. Aí se fala de consciência. Certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Papel da consciência. Então, a consciência, quando ela vai surgir na espécie humanoide, é de juiz interno. É uma voz interior que julga as ações de uma pessoa avaliando seus pensamentos e comportamentos. Tá? Então, é o papel da consciência, juiz interior. Guia moral. Diz o que é certo, servindo como guia para o caminho das virtudes e da moralidade. Tá? Então, o papel da consciência, juiz, guia moral, relação com a reencarnação. Olha que interessante. O que fazemos no presente tem reflexo no futuro. Então, todas as experiências que eu estiver como criatura encarnada tendo, terá reflexo mais na frente. Por quê? Porque a nossa consciência ela está sendo construída, não é algo pronto. Tá? A consciência ela não é algo pronto, é um construto, fruto das diversas experiências que nós tivemos e vamos ter. Tranquilo aí? Então, tem relação com a reencarnação? Tem. O que fazemos no presente tem reflexo no futuro. Uma consciência sufocada por ações erradas
no vício, né, na violência, no poder exacerbado, no egoísmo, pode levar a tristezas e tormentas inexplicáveis em outras vidas. Eu não sei o que está acontecendo comigo, que tristeza, que angústia é essa que eu tenho, né? Fruto de experiências de outra encarnação que tem reflexo na nossa consciência. Responsabilidade individual. Papel da consciência, na responsabilidade individual. Somos responsáveis por nossos atos e não podemos fugir da nossa consciência. Fez, é nosso. O que você fizer é seu, de bom ou de ruim, tá? Mesmo que a gente coloque culpa no outro. Eu só fiz isso porque fulano, porque aquela situação levava, né? Mas não, a consciência ela vai dar responsabilidade individual. Não, você fez. Você estava na guerra. Era guerra. Não provoquei a guerra, eu era um soldado lá. Tá? Mas lá no meio daquelas ações, eu lá, quando entrei numa casa, tinha aquela família ali, eu fui lá e matei todo mundo. A minha consciência vai me responsabilizar. A culpa foi da guerra, não. Responsabilidade individual, o papel da consciência nessa questão da responsabilidade individual. Reforma íntima. Desenvolver a consciência é um processo de reforma íntima. Então, a consciência ela está sendo desenvolvida. Não é algo pronto. Aí, todo mundo tem a mesma consciência. Não, gente. Você vai ver pessoas com QI, né, com cursos, com doutorado, pós-doutorado, né, especialista em determinada área da mecânica, mas com a consciência embotada. Ou seja, moralmente, uma criatura de pouca relevância. Né? Então, a consciência ela é um processo, né? É um processo de reforma íntima, ou seja, você vai se aprimorando, vai se burilando. Chega um momento que você adquire determinadas compreensões e que você olha e diz, o que eu fazia antes, aquela concepção de ideia do que é certo, do que é errado que eu tinha, ela vai ter que se modificar, porque eu aprendi outra coisa agora. Então, aqueles conceitos que eu tinha, que embasava a minha consciência, eles vão ser burilados através da reforma íntima. Eu fumava, era bonito. Chega um momento que eu adquiro o conhecimento que o fumar, o tabagismo, provoca doenças. Né? Essa nova informação, que a cultura dizia que era bonito, que era correto, e que eu levava para a vida, agora eu vou entrar em choque. E preciso, então, mudar conceitos. E isso é processo de reforma moral que vai desenvolvendo a consciência. Né? Que envolve o autoconhecimento, conhecer a si próprio, suas dificuldades, seus receios, seus medos, e a superação de egoísmo, orgulho e vaidade. Então, esse é o papel da consciência, né, na visão espiritista. Tá? Sobre a consciência, nós vamos ver lá no Mundo Espírita, o Antônio Cury, ele diz o seguinte, um ser humano que não saiba ler nem escrever, não tem acesso a nenhum tipo de informação por rádio, televisão, jornal, revista, telefone, internet, etc. Né? Nada obstante, sabe quando fez uma escolha, quando tomou uma decisão certa ou errada. Né? Por que ele sabe? Aquele analfabeto, aquela criatura simples, né? do interior mesmo, do sertão, que nunca foi à escola. Por que ele sabe que tomou uma decisão certa ou errada? Simplesmente porque a sua consciência registra e aponta intimamente o acerto ou o erro. Né? Ou seja, não é diretamente ligado à intelectualidade. Não é um ganho somente cultural. É algo que a gente já traz gravado, processado, não só dessa existência. No caso, seria o patrimônio, né, Alberto? Exatamente, é o patrimônio de cada criatura. Ele vem montando isso, encarnação a encarnação, com as suas experiências. É tanto que aí a psicologia hoje estuda o inconsciente, né? Inconsciente, consciente, self, o ego, né?
Ou seja, tentando entender esse processo. A ciência se restringe a consciência ao cérebro, mas não consegue explicar por que com o inconsciente. Né? Você vem com Jung, ele vai falar do inconsciente, né? Você vai lá em Joana, ela pega esse aspecto do inconsciente de Jung e diz, olha, esse inconsciente são as experiências, ela chama de a nuvem, né? A parte escura da nossa vida, da nossa existência. As experiências adquiridas ao longo da existência do espírito. Por isso que a experiência não é algo pronto, é um processo que a gente vem trabalhando, vem se aprimorando cada vez mais, que vai servir de juiz, vai servir de guia, vai servir de registro, tudo isso. Tranquilo? Não sei se eu estou conseguindo trazer. Eu achei interessante a gente falar sobre consciência antes da gente abordar as questões do livro, para ajudar nessa compreensão do que seja consciência. Ela tem vários aspectos, né? Se você vê a psicologia moderna, você vai ver ela aplicada com vários aspectos, mas é bom te direcionar para a questão espiritualista que o Espiritismo nos apresenta. Quanto à aquisição da consciência, vamos lá. Embora as leis divinas estejam escritas na consciência, nem todos conseguem ler e interpretar essas leis e praticá-las. Para isso, é necessário o desenvolvimento do senso moral. Olha que legal. Deus escreveu dentro de nós suas leis, né? Na consciência. Só que aquele indivíduo, né, embotado pelos prazeres que o mundo oferece, ele não consegue ler e interpretar as leis. É preciso desenvolver o senso moral. E para desenvolver o senso moral, precisa o quê? O desenvolvimento intelectual. Né? Da ciência, da arte, da cultura, vai nos dando elemento para desenvolvimento do senso moral. Nesse trabalho de aquisição da consciência, essa conquista é fruto do esforço pessoal. Ninguém, nenhum pai, dá consciência para o filho. É pessoal. Do estudo, da meditação, dos pensamentos novos. Tá? A aquisição da consciência está ligada também, o despertar da consciência é efeito natural do processo evolutivo. É natural, é um processo evolutivo. Aquelas criaturas lá das cavernas tinham uma consciência muito embotada. Né? Por quê? Pouco conhecimento do processo ainda. Então, à medida que eles vão encarnando, à medida que eles vão passando por diversas fases, esse processo evolutivo vai adquirindo conceitos, vai adquirindo compreensões, vai adquirindo conteúdos que vai aprimorando o seu processo, tá? Esse processo evolutivo. E essa conquista permitirá ao ser avaliar fatores profundos, como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a responsabilidade, a honra e a desonra, o nobre, o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. Então, nós vamos passando por esse processo. Vamos nos direcionar um determinado momento ao mal, né? Atitudes má, gestos má, machucar os outros. Vamos vivenciar isso. E vamos gravar em nós, se diz, não gostei disso, não. Deixa eu tentar do outro lado. Né? Então, a gente começa a fazer essa seleção do que a gente está interessado, do que nos faz bem. E então, a gente começa a errar menos, acertar mais. Esse é um processo evolutivo. Os espíritos mais elevados, não é que eles não errem, eles erram menos do que a gente. Tá? Os mais elevados, até chegar à primeira ordem. Aí não tem mais erro. Mas os de segunda ordem, eles vão errar menos do que nós, que estamos na terceira ordem, né? O dever e a responsabilidade. O espírito mais elevado é o dever que impera. Não é o meu gosto. Eu queria isso, mas o dever me impõe que eu devo respeitar. O dever diz que eu não posso ter isso, não posso ter essa pessoa, não posso ter relações com fulano, com cicrano, né? Então, vai sendo mais exigido à medida que a gente mais se desenvolve. Né? Honra, desonra e tudo mais.
Essa consciência não é de natureza intelectual, atividade do mecanismo cerebral. Gente, isso aqui, essa abordagem aqui da aquisição da consciência, é um estudo da redação do Momento Espírita, eu esqueci de avisar, né? Que ele vai trabalhar o livro Momentos de Consciência, de Divaldo Pereira Franco, pelo o espírito de Joana de Ângeles. Então, ela vai trabalhar essa questão da consciência, momentos de consciência, ela vai nos dizer que a consciência não é de natureza intelectual. Então, para nós espíritas, a gente já traz essa compreensão. Gente, consciência é um processo. Joana de Ângeles vem e diz, olha, não é atividade do mecanismo cerebral, não. O mecanismo cerebral é uma utilização que o espírito utiliza para se comunicar. Ele vai estar restrito ao que o seu mecanismo cerebral permite. Mas a consciência é muito mais abrangente do que só o que tem no nosso cérebro. Aí são as decisões intuitivas, né? Aqueles conhecimentos que você não sabe, é aquela pessoa analfabeta de pai e mãe, que não tem jornal, não tem televisão, não tem nada, e faz o que é certo. Então, não é a decisão do mecanismo cerebral, é algo muito maior. Tá? É força que os impulsiona, porque nascida nas experiências evolutivas. Experiências evolutivas requer reencarnações sucessivas. Então, se saímos das cavernas e estamos hoje na idade contemporânea, né? Ou seja, vivendo esse momento mágico de esplendor, de cultura, de tecnologias, tá? Foi todo um processo que saiu lá das cavernas para chegar aqui. Então, foi a força que os impulsiona, porque nascida nas experiências evolutivas, a exteriorizar-se em forma de ações. Então, a aquisição da consciência, tá? Já está escrita, mas nem todos conseguem ler. Preciso desenvolvimento de senso moral, né? É fruto de esforço pessoal, a consciência. Esse despertar é um processo, tá? Não vai ser assim, de uma hora para outra você vai se tornar anjo, não. Então, requer muita experiência, muitas encarnações. Então, a consciência é a força que os impulsiona, né? Porque vem das experiências que a gente já teve, experiência evolutiva. E ela vai se passar nas nossas ações. Se hoje eu busco o bem, se hoje eu tento ajudar alguém, as minhas ações no bem de ajuda, né, elas são reflexo desse processo. Se lá nas cavernas, quando eu vi outra pessoa e eu olhava aquele como um oponente, eu ia tentar matá-lo. Hoje não. Hoje eu já, né, pelo meu processo evolutivo, já não quero mais a morte de ninguém. Então, já busco ver como um irmão. Isso não aconteceu de uma hora para outra. Tá? Tranquilo? É como Agora, se fosse depois um diamante bruto, né? Que você vai, como se diz, desenvolvendo, você vai tomando essa consciência das leis, da vida, e cada vez que você vai tomando essa consciência, você também está aberto para receber mais, né, Alberto? É basicamente isso, né? Basicamente, vai se burilando aos poucos aquela pedra bruta, né? A consciência é a pedra bruta, que o esmeril, né, vai lapidando. O esmeril são as nossas experiências. O esmeril, né, que está lapidando aquele diamante, né, são as nossas experiências de dor, de sofrimento, de aquisição, de cultura, de conhecimento, que vai tornando esse diamante cada vez mais brilhoso. Essa é a ideia, é uma metáfora, né, que nos dá uma compreensão do brilho da consciência, né? Não vai surgir assim de hora para outra. Tá? Requer trabalho, muito trabalho. Bom, essa parte foi só para a gente introduzir o assunto, consciência. Tá? Por quê? Porque na questão 835, Kardec pergunta: a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? E aí, do que nós já vimos, falar de consciência, eu quero que vocês me ajudem aqui.
liberdade de consciência é uma consequência dessa liberdade de pensar? Alberto, assim, Hã? Vamos lá. é muito, como se diz, é muito profundo aí. Mas assim, mas a gente vê que pensar, como você disse, a gente pensa, desde a do Homem lá das Cavernas, a gente pensa, né? Aquele Aham, pensamento contínuo. A liberdade de consciência, ela também é um pensamento, não é isso? também, exatamente. É um pensamento, mas eu não sei se deriva dele, não, vice? Porque você não disse que é íntimo, que está lá dentro, que é esse diamante que a gente tem, bruto, e Sim, que o a gente vai pensamento também não é, lapidando. o pensamento não é uma característica do espírito, É, ele não pensa continuamente, né? pensa, Não é interno, né? Consciência não é externo, é interno, não é isso? é interno, justamente. Pensamento não é externo, é interno. Às vezes a gente exterioriza o que a gente pensa e o que a nossa consciência diz que a gente deve exteriorizar, né? Se a gente for por aí, a gente consegue chegar a um consenso. Mas Então, ele, a pergunta é se é consequência do pensamento, né? será que não é? Porque eu penso, pensamento contínuo, estou pensando, estou criando, né? Esse Sim. pensamento vai criar o quê? Emoções, né? Essas emoções vão criar Sentimento, sentimentos, né? Vão criar é, vibrações. E pode vibrações, se exteriorar ou não, não é isso? verdade. Se ela se exterioriza, é um conhecimento. Se for bom, ela traz um conceito para mim, para o meu interior. Esse meu interior é a consciência, ela vai pegar esse conceito. Diz, opa, isso aqui é bom. Isso aqui ajuda a resolver meus problemas. Isso aqui ajuda a entender quem eu sou e o que eu devo fazer. É tudo interno, é tudo da própria criatura, não se exterioriza ainda, né? E aí, quem arrisca aí? Olha, eu, ao meu ver, eu acho que a liberdade da consciência não é uma consequência da liberdade de pensar, não. Por quê? Eu acho que são duas coisas distintas, pensamento e consciência. Sim, são Porque duas coisas distintas, tá certo. distintas, porque até mesmo porque a consciência, a gente já estudou, né? A Edina mesmo falou da pedra bruta, tudo, que a gente vai adquirindo aí ao longo das nossas reencarnações, né? Mas, assim, uma não tem a ver com a outra, porque a consciência, conforme você vai evoluindo, é lógico que você vai evoluindo o seu pensamento também. E só que eu vejo uma dificuldade muito grande ainda nesse negócio de controlar pensamento, né? Porque a gente se pega de vez em quando nos pensamentos, que eu mesmo falo, e eu não tenho vergonha de falar, que o negócio é complicado. Mas aí a gente se pega através do quê? Da consciência, que a gente já tem a consciência disso daí. Então, um não tem a ver, um não é a consequência de outro, eu acredito que não. Será que não? Até porque quando você está dormindo, você está pensando, e a sua consciência? Quando você está em coma, você pensa também. Há pensamentos da pessoa quando está em coma, ele não perde totalmente isso daí. Mas e a Mas consciência? a consciência ela não está sendo formada? Ela não está sendo formada, ela não está pronta, é um processo. É um processo. Você vai aprimorando ela. É. Ela é um conjunto de conceitos que me auxilia a entender quem eu sou, de onde vim, para onde vou. É acúmulo de conceitos. Uma época, esses conceitos estão de um jeito, à medida que as experiências vão trazendo, vão burilando. Opa, eu já penso diferente, a consciência já manda direcionar para outro canto. Mas a Sim. gente faz alguma coisa sem pensar? Não. Então, é provável que uma deriva da outra, né, não? Sim. Vendo por esse lado, sim. Vamos ver a resposta, então, do Espírito de Verdade. A consciência é um pensamento íntimo. Olha o que, é que ele já entra. O que é a consciência? É um pensamento íntimo. Ou seja,
ela é pensamento também. Tá? É um conjunto que já foi pensado, repensado, mas está lá, é íntimo, que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Tá? Só que ela vai ser o quê? Um conjunto já burilado de experiências, experimentações, que me dá uma base, aquele diamante lá bruto, de diversas experiências. À medida que eu vou experimentando, que aquilo é bom, que aquilo me dá estabilidade, eu acumulo aquilo como um cano. É a consciência, que vai nos direcionando, que precisa sempre estar sendo burilada com novos conhecimentos, com novos sentimentos, novas perfeições, que nos aperfeiçoa e nos direciona à divindade. Mas não deixa de ser um pensamento. Consciência é pensamento também. Resultado de experiência, mas é pensamento. Por isso que ele diz que é um pensamento íntimo. Pertence como todos os outros pensamentos. É diferente, eu estou pensando em fazer algo, né? Aí a consciência diz, opa, você já fez esse algo, né? Eu estou pensando em assaltar um banco. Vamos lá, uma coisa bem esdrúxula, né? Aí estou com dificuldade, que assaltar um banco. Aí vem um pensamento, né? A consciência vai lá e é outro pensamento e diz, ei, não seria uma boa ideia, não. Algo, intuitivamente, já vai dizer que aquilo não deu certo em outros momentos, né? Não deixa de ser um pensamento, é íntimo. Tá? Vamos ficar por aqui? Ou a gente cabe mais uma? Vamos para uma que a gente programou? Está Né? tão bom, Alberto. Vamos para a próxima, que acho que dá tempo. A 836. O homem tem o direito de colocar entraves à liberdade de consciência? Entraves, né? Lembrar que entraves é a ação de entravar, de colocar entraves, obstáculo. Então, o homem tem direito de colocar um obstáculo, né? De causar dificuldades na liberdade de consciência de alguém. O que vocês acham? A gente tem esse direito? Olha, Direito você não tem. Será Boa que noite. não? Oi. Boa noite. Direito ele não tem. Direito nós Tem, não não, temos de interferir, não. Mas é comum. Não deveríamos. Direito não tem, mas é comum acontecer de alguém querer entrar na sua consciência e dizer o que é que você deve pensar, como Não, você acho que deve não, agir, Alberto. como você deve proceder. Não tem muito isso. Os pais não fazem isso com os filhos? Fazem, quer mandar em Não tudo, fazem? inclusive no pensamento, não só nas ações, mas nos pensamentos. Mas ele tem direito de fazer isso quando é criança? Ou é um Olha, dever dele? Quando é criança, no sentido da educação, mas até isso aí tem limite, tá? Uhum. é porque você está falando da liberdade de consciência, não da liberdade de pensar, né? É da consciência agora, tá? É da consciência. É, Então, o homem eu tem acho que ele direito. não pode colocar entrave. Eu não posso colocar entrave de empatar de uma pessoa desenvolver a sua consciência, né? De ter esse entendimento das leis, de entender a vida. Numa criança, ela não tem ainda o aprimoramento necessário, precisa de intervenção, né? É. O que a gente Então, faz os na pais, criança é pais colocar têm o os direito limites. de meu filho, isso aqui está errado. Você Não, pode limites. o filho quer matar o gatinho, né? O filho quer matar o gatinho, tocar fogo no gatinho, né? É a consciência dele dizendo, autorizando ele fazer aquilo. E os pais não têm esse direito de ir lá, de dizer, olha, isso aqui é errado, Sim, no caso da criança, sim, né? Até né? porque o Nos pai atos. tem a obrigação de instruir, né? De educar esses filhos, né? De reger esse ensinamento, né? Até eles ir adquirindo a sua Dever, né? própria consciência. É um dever dos pais, né? Mas aí nós temos Sim. que ver, olha, mas é uma criança, tá? Já não é. Agora chegou a fase adolescente adulto. Saiu da criança, 7, 8, 10, né, 10 anos ali, entrou na pré-adolescência. Aí já tem uma liberdade maior, né? E aí, tem direito de colocar entraves a partir da adolescência, Tem. adulto? Nós temos esse.
Tem. Os pais é responsável a vida toda pelo filho. Então, se ele fizer alguma A coisa vida errada, toda? ele tem o direito de alertar. Agora, se ele vai escutar pai e mãe, aí é outra história. Ah, tá. Alertar. Entendeu? Aqui é entrar, vou colocar um obstáculo. Você não pode pensar assim, você não pode agir dessa forma. E aí? Tem que alertar. Até porque os pais geralmente têm mais vivência, têm mais experiência. Entendeu? Agora, o resto do filho, Alertar, né? Tem que ter a um período aí, senão... quem não escuta pai e mãe se dá mal. É verdade. Não, mas tem que lembrar o seguinte: se nós tomarmos as atitudes eternamente, os filhos não crescem, não é isso? Não, você orienta, você não vai viver por ele. Então você não vai Você botar vai mais botar na entraves, né? cabeça. Você orienta. Olha, por esse caminho você não vai se dar bem. Mas se você quiser ir, vá. Aí já não é entrave, né? Aí é buscar mostrar, né? É isso. Aquele amor de pai e mãe, né? Apontar caminhos, né? Filho, Pronto. aqui é melhor, aqui é menos doloroso, né? Mas a liberdade de consciência, eu acho que talvez. Será que a gente tem esse direito ainda? Mas eu acho que não, viu? Como filho Como é que eu adulto, vou? não, né? Aí ele vai seguir o seu caminho, a sua própria Não. consciência, né? Orientar, Aham, igual ela falou, sim. Agora, ele vai tomar as rédeas da vida dele, né? Como nós vai tomamos as tomar as nossas, né? regras, ele vai ter que errar. Porque é no erro, né? Tem que lembrar que é nos erros que a gente está aprimorando a nossa própria consciência, testando o que é bom, o que é ruim, tirando dali o proveito das experiências, né, que nos aprimora, as dores que nos burila, né? E aí a gente cresce. Mas a pergunta é, então, o homem tem o direito de colocar em trava a liberdade de consciência de uma forma genérica? Fulano Não, não pode, você não pode agir, você não pode ir por este caminho. A gente tem esse direito? Tirando a não, Tem criança ali, não, a bebê dos não. pais. tem Não? não. Então vamos ver o que o Espírito de Verdade nos fala. Não mais que a liberdade de pensar, né? Ou seja, não temos, né? Não tem como a gente controlar a liberdade de pensar do outro. A mesma coisa da consciência. Salvo, né, aquela questão das crianças, que é dever dos pais como né, co-criadores, como orientadores para a criança, você vai lá e tenta, de todas as formas, direcionar usando um efeito mais potente, né? Para mostrar o caminho melhor para ele, né? Porque ainda não tem a liberdade suficiente ainda para pensar ou para tomar suas decisões. Chegou a certo momento, liberdade plena, vai ter que cometer seus próprios erros, né? Porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Olha que interessante. Olha, eu entendo que o melhor, né, para a minha vida é viver nas drogas. A consciência dele quer viver nas drogas. Vai fazer o quê? Né? Você tem como entravar? Não tem. Os atos, talvez, né? A exteriorização dos atos. Mas a consciência, ele achar que aquilo que é o bom para ele, não temos como. Aí ele diz, olha, somente a Deus pertence de julgar a consciência. Se o homem regula, pelas suas leis, a relação de homem para homem, Deus, por suas leis naturais, regula a relação do homem com Deus. Então, o homem, olha, nós podemos regular os atos. Olha, você não pode usar droga, é proibida a droga. Mas isso impede que a consciência daquela criatura que queira usar e que pense usar de agir, muitas vezes não vai impedir, né? Agora, esse controle, esse entrave, a gente não pode fazer. Ficar martelando na cabeça, não pode, não pode, não pode. Não, tem que deixar, tem que dar liberdade. Porque quem vai julgar é a consciência, é a divindade, segundo o livro do Espírito de Verdade.
Tranquilo, gente? Eu sei que é um assunto bem denso, filosófico, tá? Mas é importante a gente vislumbrar por quê? Porque esse assunto, tratado em 1857 por professor Denisard, ele é um assunto ainda novo, né? Os primeiros trabalhos da psicologia, né, como ciência, ela vai sair em 1870, 77, gente. Os primeiros estudos. Nessa época de Kardec, a psicologia não era ciência ainda. Os primeiros estudos mais sérios de verificação, de laboratório para esses aspectos, é depois de Kardec. Muitas coisas que Kardec trabalha aqui, alma, psique, né, tinha um outro significado. Então, quando a gente lê esse livro, a gente tem que tomar tempo para esses aspectos. Que o que hoje fala de alma, de consciência, os conceitos de hoje, não é o mesmo da época de Kardec. Então, a gente fazer essa diferenciação, vamos puxar para o Espiritismo, porque o Espiritismo trabalha nesse aspecto de que é a consciência. Tá? Tranquilo? E aí, perguntas, dúvidas, questionamentos? Nosso negócio, o assunto foi pesado, ninguém quis falar nada. Foi ótimo, muito Ficou ótimo, esclarecedor. foi muito bem esclarecido, eu creio. Tá? Eu não tenho dúvidas mais. Depois vocês leem, assistam de novo. Se tiver dúvida, assista de novo. Isso mesmo. Ué, bom é Umas isso. duas, três Maturidade é vezes, boa. umas 2, 3 vezes, visualize, lê, para ver se a gente avança um pouquinho no que é a consciência e como o Espiritismo trabalha ela. Porque você vai ver estudos, né, de consciência empresarial, empreendedorismo, você vai ver estudo da psicologia, retratando com conceitos outros, que diferente do Espiritismo, tá? Mas vamos lá, vamos mudar de assunto. Fátima se encontra? Me encontro, boa noite Oi, a minha amiga. todos. Seja bem-vinda. Obrigada. Então vamos mudar de assunto, né? Vamos deixar a consciência para a próxima. A gente tem mais 1 ou 2 encontros falando de consciência, né? Acho que a gente, se tiverem dúvida, anotem para a gente conversar na próxima, tá? E vamos, então, para os livros Os Mensageiros, né? Um livro de Francisco Cândido Xavier, né? Da Lavra do Espírito André Luiz, a coleção de André Luiz. São 16 livros, aconselho que leiam, né? Deem uma lida, todos eles trazem informações maravilhosas da vida social do mundo dos espíritos. Isso em 1844, salvo engano, esse livro, 1944, quando ele é escrito, né, editado, e ele vai falar desse mundo espiritual, trazendo novidades para nós, que, de início, os espiritistas não aceitaram, né, se zangaram, que era uma criação de Francisco Cândido Xavier, está inventando, foram tomar, tirar satisfações com a federação diz, opa, isso aqui não é meu não, isso aqui é do Francisco Cândido Xavier. Eles foram lá para Uberaba, né, e lá foram conversar com o Chico. Peraí, que não sou eu não, vamos chamar o espírito. E lá, essa comitiva foi conversar com o espírito André Luiz. Aí o espírito diz, mas vocês vivem aqui no mundo espiritual? Ah, não. Quem está vivendo aqui? Sou eu. Eu estou descrevendo, vocês acreditam se quiserem, né? Mais ou menos assim. Mas o lado bom desses livros é que ele nos mostra que a vida ela é um contínuo. A morte ela é somente uma passagem. Você dorme aqui e acorda do outro lado. Se você for um espírito mais ou menos equilibrado, esse acordar é rápido. Se você for um espírita, né, você vai perceber mais rapidamente que fez a passagem. Só isso. Alberto, só essa vantagem só.
você reconhece mais rapidamente no mundo espiritual. Os outros demoram um pouquinho. Nesse livro está dizendo que tem criaturas que estavam quase um século dormindo. Morreu, ficou dormindo. Acordou como um dementado, sem saber o que estava acontecendo. Vai ter todo um processo para esclarecimento, devagarzinho, com a psicologia avançada, para que o espírito se intere do que ele realmente é, que ele não morreu. Tá? E isso demanda tempo, e o espírito perde muito, né? Porque ele perdeu muito tempo. Gente, 100 anos dormindo, 70 anos dormindo, ou enlouquecido, sem entender o que está acontecendo, dá para ele ter reencarnado já, tido outras experiências, né? Pois bem, André Luiz nos narra isso, que vieram para uma missão de uma semana, ele vai dar esse livro, é a descrição, possivelmente ele descreve 1/10 das experiências dele. Ele diz que pararam num posto de socorro, que fica dentro do umbral, ligado a uma colônia, também dentro do umbral denso, e lá eles tinham os conhecidos do guia dele, de Aniceto, e eles chegaram no dia em que chegou a esposa, né, do dirigente daquele castelo medieval. Essa esposa dele, a Ismália, é um espírito que mora em um mundo superior. Ela não mora numa colônia nosso lar, ela mora numa colônia acima de nosso lar. Só para vocês terem ideia. Ela está acima de Aniceto, em elevação. Ela vem uma vez por mês visitar aquele que fora seu marido na reencarnação anterior. Então, o espírito de mais elevado que a gente vai ver aqui, nessa narrativa, é ela. Né? Então, todos os atos dela é diferenciado. Então, eles estão lá, fizeram, ajudaram, estão numa confraternização. Teve música, teve piano, né? E agora, o capítulo 32 tem mais música. Só que agora nós vamos ver música de colônias espirituais mais elevada do que nosso lar. Vamos para lá? Fátima, com você. Bora. Capítulo 32. Melodia sublime. Num gesto nobre, Aniceto pediu a Ismália que executasse algum motivo musical de sua elevada esfera. A esposa de Alfredo não se fez rogada. Com extrema bondade, sentou-se ao órgão, falando gentil. Ofereço a melodia ao nosso caro Aniceto. E, ante nossa admiração comovida, começou a tocar maravilhosamente. Logo as primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Estávamos extasiados, silenciosos. A melodia tecida em misteriosa beleza inundava no espírito em torrentes de harmonia divina. Penetrava-me o coração um campo de vibrações suavíssimas, quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Com assombro indefinível, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece que a atingia o sublime. Oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, por meio de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. As notas de louvor alcançava-me o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível emotividade. Só um instante, Fátima. Okay. Gente, aqui é música elevada, tá? A gente não tem nem noção. E imagina a dificuldade de André Luiz para descrever isso. Acostumado com os sons da terra, né? Os sons das músicas em nosso lar, mas aqui a gente volta a bater no mesmo assunto. Música é uma forma de comunicação. Tá? Então, tem música de esferas elevadas, tem música também em esferas de umbralinas mesmo, pesada. Aqui eu tenho certeza que não era um funk, tá?
Nada contra o funk, mas eu acho que não era um funk aqui. Tá? Porque ele disse que ele foi tocar num órgão, tipo, fosse um piano, né? Um piano diferenciado, lá, um órgão que se chama. Então, ela foi tocar nesse órgão. Então, é Ismália, que mora nessa esfera mais elevada. Então, ela começou a tocar e ofereceu a música a Aniceto. Tá? E o André Luiz vai me descrever que as primeiras notas deixou eles já maravilhados, né? Assim que começa a tocar, ele diz, as primeiras notas, alguma coisa me arrebatava o sublime, extasiados e silenciosos. Eu não consigo ainda imaginar, por exemplo, ouvindo uma música erudita, né? A tocata, aquela outra que a gente viu no capítulo anterior, né? Já nos deixa assim maravilhados, né? Aqui já é outro nível de vibração que ela tirava de um aparelho que estava no umbral. Ou seja, um órgão que Cecília tinha tocado e Ismália também estava tocando. Mas ela conseguia produzir notas, né, melodiosas, e ele diz que arrebatava ao sublime, extasiados, silenciosos. A melodia, né, que produzia trazia uma beleza misteriosa, né, que inundava o espírito em torrente em harmonia divina. Ou seja, aquelas notas musicais produzidas pelaquela criatura entrava no seio das pessoas. Né? Ela conseguia vibrar todo o ser daqueles corpos espirituais que são como se fosse matéria para nós. Para eles é matéria. Tá? Então, ele vai falando para cá. Penetrava meu coração em campo de vibrações suavíssimas. Né? Aí ele diz, olha, com assombro, ou seja, quando ele olha, ele está só sentindo as notas, né? Aí ele olha para Ismália, ao órgão, né? Aí ele repara que ela não cantava. Ela estava só tocando. Ela não estava cantando, estava tocando. Né? Mas, na música, no som que chegava até eles, havia uma prece. Havia uma prece. Era tal a maneira que eles conseguiam produzir, né, nas notas musicais, que é como se ela, pensando naquela prece, ela mandava junto com as notas musicais. Esse é o que eu consigo compreender. Que ela estava pensando na prece, e ao pensar na prece, a música, a sonoridade saía, e ela imprimia a letra, fazendo com que aqueles que estavam ali, além de ouvir a música, ouvia ou percebia que tinha letra na música. Né? Ele dizia, uma prece que atinge o sublime, oração que não se escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma. Gente, a fala, né, as palavras, né, são limitantes ao espírito. Ou seja, quando Kardec estava lá questionando a espiritualidade, né, maçante, fazendo as perguntas, os espíritos aqui e acolá se aborreciam e diziam, olha, escreva como queira, desde que vocês se entendam. Se você se entender, pode escrever do jeito que você quiser. Porque para o espírito é muito mais rápido. Os meios de comunicação, pensamento a pensamento, é muito mais rápido. Então, ele fala isso. Ela não cantava, mas tinha uma letra na música. Através de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. Né? Aí ele diz que as notas de louvor, porque era uma prece de louvor. A gente tem, lembrando da prece, né? Louvar, pedir e agradecer. Né? A gente usa a prece mais para pedir, né? Agradecer também. Mas de louvar, poucos de nós sabem louvar.
E nós vamos ver a prece dela, né? Que André consegue trazer, imprimir, para a gente perceber como é louvar a divindade, né? Vai, Fátima. Ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres, recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dá-nos tua bênção, ampara-nos a esperança, ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração, cada dia, nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, somos as tuas criaturas, raios divinos de tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardastes nas profundezas de nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade. Em ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização e que a glória eterna seja em teu eterno trono. Resplandeça contigo a infinita luz. Mande em teu coração misericordioso a soberana fonte do amor. Cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor. Lindo, né? Nossa, gente. Muito bonito, né? Agora, olha só como começa, né? É muito interessante como começa a prece. Ele vai começar: Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres. Esse é o Deus dos espíritas, tá? Não é o Deus dos exércitos, não é o Deus do povo X ou do povo Y, não é o Deus que aquele grupo aceita da minha igreja, não. Aqui o Deus, a prece é direcionada ao Deus Supremo de todos os mundos. Não é só do planeta Terra. A prece é direcionada ao Deus Supremo de todos os mundos, de todos os seres. Tá? É só um, é o único Deus. Tá? Então, ela começa com essa expansão da divindade, que o Espiritismo prega, que Deus é o Criador de tudo e de todos. Tudo que existe é a criação de Deus. Então, ele é o Supremo Senhor de todos os mundos. Né? Recebe, Senhor, o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor. Dar-nos a tua bênção, ampara-nos a esperança. Então, ele está pedindo aqui, né, a bênção da divindade, né, que ela ampare na esperança, ajuda-nos no ideal, na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração, cada dia, o nosso primeiro pensamento de amor. Aqui volta, né, a direcionar a divindade, para que a gente busque, né, esse nosso primeiro pensamento sempre para a divindade, né? Seja para a tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de infinito, de amor infinito, dai-nos a tua mão generosa e santa. Então, aqui ele chama de Pai, né? Pai de amor infinito. Né? Longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. Né? Aqui falando da nossa jornada, que a gente precisa de Deus. Né? O caminho é longo. Né? Até que a gente chegue até Ele, precisamos do auxílio da divindade. Pai amado, somos as tuas criaturas, raio divino de tua divina inteligência. Né? Ou seja, Deus nos criou
simples e ignorantes, mas imortais, raios divinos dele, né? Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardaste nas profundezas da nossa vida. Porque lá atrás, gente, quando a gente vem da animalidade mesmo, saindo das cavernas, está tudo escondido, mas está dentro de nós. Precisamos, através das experiências, né, ir descobrindo, né, nos aprimorando cada vez mais para ver a quantidade de tesouros que já estava dentro de nós e a gente não via. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade, né? Somos imortais. Em ti nos movemos para sempre. Abençoa-nos a senda, indica-nos a sagrada realização e que a glória eterna seja o teu trono. Resplandeça contigo a infinita luz, mande em teu coração misericordioso a soberana fonte do amor, né? Ou seja, Deus é a soberana fonte do amor, e o amor dele é infinito, está sempre chegando até nós. Cante em tua criação infinita o sopro divino da eternidade. Seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia aos nossos ouvidos, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés. Então, a bênção de Deus chega para nós para que a gente seja claridade, né? Para que a gente escute melhor, para que a gente use as nossas mãos para auxiliar. Então, um pedido maravilhoso, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado seja para sempre. Então, uma prece de louvor, não cantada, mas impressa em notas musicais. É algo que a gente é até difícil idealizar, né, na nossa mente. Vamos, Fátima. Que melodia era aquela que se ouvia através de sons inarticulados? Não pude conter as lágrimas abundantes. Cecília comovera a sensibilidade, lembrando as harmonias terrenas e os afetos humanos. Ismália, no entanto, arrebatava no espírito, elevando-nos ao Supremo Pai. Nunca ouvira a oração de louvor como aquela. Além disso, a esposa de Alfredo glorificava o Senhor de maneira diferente e inexprimível na linguagem humana. A prece tocara minhas recônditas fibras do coração e reconhecia que nunca meditara na grandeza divina, como naquele instante em que uma alma santificada falava de Deus com a maravilha de suas riquezas espirituais. E não era só eu a chorar como criança. Aniceto enxugava os olhos de maneira discreta, e algumas senhoras levavam o lenço ao rosto. Compreendi que a oração terminara, porque a música mudou de expressão. O caráter heróico cedeu lugar ao lirismo encantador. Experimentando a profunda serenidade ambiente, vi que luzes prodigiosas jorravam do alto sobre a fronte de Ismália, envolvendo-a num arco irisado de efeito magnético, e, com admiração e enlevo, observei que belas flores azuis partiam do coração da musicista, espalhando-se sobre nós. Desfaziam-se como se feita de cariciosa bruma anilada, ao tocar-nos de leve, enchendo-nos de profunda alegria. A maior parte caía sobre Aniceto, fazendo-nos recordar as palavras amigas da dedicatória. Impressionava-me profundamente aquelas corolas fluídicas de sublime azul celeste, multiplicando-se sem cessar no ambiente e penetrando-nos o coração como pétalas constituídas apenas de colorido perfume. Sentia-me tão alegre, experimentava tamanho bom ânimo que não conseguira traduzir as emoções do momento. Mas, alguns minutos... Só um instante. Ok. Então, André disse que ficou maravilhado, né? Melodia que se ouvia através de sons inarticulados. Ou seja, tinha uma letra, né?
E nessa letra musical, né, nessa melodia musical, tinha uma letra da música, né, que era uma prece. Ele disse que nunca tinha visto como louvar a Deus. Basicamente é isso, né? Nunca ouviram uma oração de louvor como aquela. Ou seja, os espíritos mais elevados, eles sabem orar, né? Eles sabem rezar realmente usando as palavras corretas, né? Então, ela faz isso. E isso permitia que cada um que acompanhasse, que sentisse a letra, expandisse a compreensão da divindade, nos deixando cada vez mais maravilhados. Foi o que aconteceu. Ela mostrou como era o louvar a Deus, e aqueles que estavam ouvindo a música, além da sonoridade, eles expandiam um pouco de compreensão do que era a divindade, fazendo com que eles aumentassem as suas capacidades de entendimento, né? E ele diz que quando termina, olha, está todo mundo chorando, inclusive ele, né? Ou seja, a gente captar um pouquinho da compreensão da divindade, gente. A gente não tem noção do que é a divindade. Essa canção, essa música, permitiu eles ter essa captação, né? Todos estavam com os olhos marejados de água, né? De lágrimas, né? Então, eles que a oração terminou, né? A música terminou, e ele percebeu efeitos físicos que jorrava do alto na fronte de Ismália. Terminou a música, né? E ele percebeu que luzes, né, descia do alto e jorravam sobre a fronte de Ismália, né? É tipo fosse o passe, ela abriu o campo de mental, o campo de força, né? E as luzes adentravam, ele conseguia ver isso. Só que, ao mesmo tempo que as luzes entravam pela fronte, do coração de Ismália partiam, né, belas flores azuis. Ou seja, ela estava recebendo energia e estava passando. Tá? Flores azuis partiam do coração da musicista, espalhando sobre nós. Então, aquela assembleia recebia essas flores que aquele espírito estava produzindo. Recebia energia, moldava essa energia em flores azuis e espalhava por todos. Desfaziam-se como se fosse feito de cariciosa bruma anilada ao tocar a pele, né, de leve daquelas pessoas que estavam ali. Flores, as pétalas caíam, ao tocar em qualquer criatura que fosse, ela se dissolvia e eles absorviam aquela energia que era colocada naquelas flores. Aí ele fala, ó, a maior parte caía sobre a Aniceto. Lembra que ela, quando foi tocar, ela disse que faria a música em dedicatória a Aniceto? E ela fez a música, né? E depois toda aquela energia, ou quase toda, ela jogou para Aniceto, né? Impressionava profundamente as corolas fluídicas e sublime, azul celeste multiplicando sem cessar. Ou seja, uma chuva de flores, gente, que esse espírito elevado produzia naquele ambiente, naquele salão onde estavam os amigos ouvindo músicas, né? Mas era um espírito elevado. Então, ele traz a música, faz as pessoas sentir, né, o sentimento maravilhoso, ouve a prece, e, posteriormente, ela banha todas aquelas criaturas com pétalas de rosas azuis, né? Então, ele ficou impressionado. Penetrando-nos o coração como pétalas constituídas apenas de colorido perfume. Senti-me tão alegre, experimentava tamanho bom ânimo que não conseguia traduzir as emoções do momento. Imagine aí, uma chuva de pétalas de energias sublimes que, ao tocar na gente, a gente fica engrandecido, cheio de energia, né? Vamos, Fátima. Só em falar já me deu uma euforiazinha no meu coração de alegria. Diga aí, imagine você estar sentindo e vivendo, né? Mais alguns minutos e Ismália terminou a magistral melodia.
A esposa do administrador desceu até nós, coroada de intensa luz. Alfredo avançou, beijando-a no rosto, ao mesmo tempo que Aniceto lhe estendia a destra, agradecido. Há muito tempo não ouvia músicas tão sublimes como as desta noite, exclamou nosso orientador sorrindo. Cecília falou-nos do sublime amor terrestre, Ismalha arrebatou-nos ao divino amor celestial. Ideia feliz a de permanecermos no posto. Fomos igualmente socorridos pela luz da amizade que nos revigorou o bom ânimo. Aproximara-se os bacelares eminentemente comovidos. Que maravilhosa flores nos deste, querida amiga, disse a mãezinha de Cecília, abraçando a esposa de Alfredo. Voltaremos ao trabalho, repleto de energia nova, acrescentou o senhor Bacelar sorridente. A extensa sala estava cheia de notas de reconhecimento e júbilo sincero. A melodia de Ismalha constituíra singular presente do céu. A alegria e o bom ânimo transpiravam em todos os rostos. Observando que Aniceto se retirava para um canto do salão, procurei ansioso. Desejava esclarecer o fenômeno da prece, sem palavras, das harmonias, das luzes e das flores. Antes, porém, das interpelações do aprendiz, o orientador amigo sorriu amável e explicou. Conheço a sua sede, André. Não precisa perguntar. Impressionou-se você com a grandeza espiritual da nobre companheira do nosso amigo? Não precisarei alinhar esclarecimentos. Recorda-se de Ana, a infeliz criatura que dorme nos pavilhões, entre pesadelos cruéis? Lembra-se de Paulo, o caluniador? Não os viu carregando pesados fardos mentais? Cada um de nós traz, nos caminhos da vida, os arquivos de si mesmo. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Ismalha já amontoou muitos tesouros que as traças não roem. Ela já pode dar da infinita harmonia a que se devotou pela bondade e pelo divino amor. A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior, de maneira incessante, inundando os caminhos da vida. Mas a melodia, a prece e as flores constituem sublime criação dessa alma santificada. Ela repartiu conosco, neste momento, uma parte dos seus tesouros eternos. Peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas. Muito lindo. Lindo, né? Muito Maravilhoso. esclarecedor, muito esclarecedor. Então, André Luiz está descrevendo, ela terminou, ela saiu, todo mundo ficou maravilhado, né? Cheio de alegria naquele rosto. E quando ela desce do local lá, o pessoal vai falar, né? Vai agradecer, né? Por estar todo mundo renovado, né? Cheio de energias novas, né? E ela desce com a luz coroada de intensa luz, gente. Espírito elevado brilha, tá? Às vezes, controlam a luz, né? Para não deixar aqueles que não têm a luz acabrunhado. Mas os espíritos elevados, a luz é o comum deles, brilharem. Cada espírito são reconhecidos pela luz que emitem. Então, ela desce brilhando, porque ela estava alegre, aquele ambiente, então ela é de coroada de intensa luz. O André ficou, todo mundo maravilhado, agradecido, né? O Aniceto fica muito agradecido, né? Da música que ela traz. A Cecília fala do amor terreno, mas a Ismália fala do amor celestial. E o André quer saber como é que é isso, né? Música, letra na música, flores, né? Ele quer saber a explicação. Aí o Aniceto vai dizer para ele, olha, você está impressionado, né? Mas lembra da Ana, aquela que estava dormindo? Você não entrou na mente dela?
que você viu? Dor, sofrimento, que ela matou o marido, botou na linha do trem. Você lembra lá do Paulo, os caluniador, vendo o choro, o sofrimento? Cada criatura carrega o seu patrimônio. O patrimônio da Ana é aquele, dor e sofrimento, violência, querer fazer o mal. O Paulo, do mesmo jeito. Ismália, esse é o patrimônio dela. O espírito superior, esse é o patrimônio. Então, eles podem doar. Ele simplesmente doa o que ele tem. Cada um dá o que tem, gente. O espírito elevado, ele dá amor, dá carinho, dá atenção, ele aceita, né? Ele já atendeu ou compreendeu o beabá que Jesus mandou, ou nos deixou. Ele já sabe amar. Então, eles carregam consigo o patrimônio dele. Uma alma cheia de gratidão à divindade. Ele fala da grandeza da divindade, agradece o tempo todo. E isso faz com que ele ganhe muito mais. Então, Ismália já amontoou muitos tesouros, né, que as traças não roem, lembrando lá das palavras de Jesus, né? Ela pode dar, né, da infinita harmonia que se devotou pela bondade e pelo divino amor. Então, ela já tem harmonia interna, ela dá do que ela tem. Então, ela tem capacidade de fazer uma prece, de cantar. Então, ela tem muito patrimônio acumulado. Então, quando pediu para ela cantar, ela foi lá tocar. Ah, Alberto, para ser espírito, precisa aprender a tocar? Sim, vai ter que aprender a tocar, vai ter que aprender poesia, vamos ter que aprender tudo isso, gente. Porque é patrimônios. Né? É patrimônio, tem que aprender, esse espírito já aprendeu. Então, a luz que vimos, né, que jorrava do céu sobre a fronte de Ismália, ele diz, olha, isso é normal, é o comum. O tempo todo está jorrando essa energia. O problema é que nós, ao invés de botar o guarda-chuva para cima, para pegar essa energia, a gente abre o guarda-chuva e essa energia passa, não entra em nós. Ismália abre o guarda-chuva ao contrário. Ela recebe a energia e o que é que ela faz? Ela molda essa energia. A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior. E de maneira incessante. O tempo todo agora está jorrando a energia do alto sobre nós e nos dando os caminhos da vida. Né? Agora, ela recebe essa energia, só que ela fez o quê? Qual o patrimônio que ela já tem? Música, poesia, né? Ela já sabe moldar essas energias, então ela transforma aquilo numa prece e aquelas energias em flores. E aí transmite vibratoriamente, para chegar aos ouvidos daquela assembleia, aquela prece inarticulada. E depois ela banha todo mundo de flores, ela dando do patrimônio dela. Ela pega as energias, que é Deus que dá, e transforma, e entrega para cada um. Um dia chegaremos a fazer isso. Né? Então, ela repartiu conosco, nesse momento, uma parte dos seus tesouros eternos. É dela. Ela aprendeu a fazer aquilo. Todo momento ela faz, os espíritos superiores fazem isso. Nós é que, às vezes, esquecemos de orar, né? Esquecemos de abrir nossos campos de força para ser reequilibrado, ficamos todos engembrados, cheios de dores, esquecemos que nós podemos fazer o autopasse. Ou seja, abre o teu campo de força, todos eles, coronário, o frontal, né, o laríngeo, o cardíaco, né, o esplênico, o gené, abre e recebe essa energia quando você estiver fazendo sua prece. Depois deixa essa energia penetrar, faz ela circular em todo o seu corpo, ao redor, filtra, deixa vibrando, só energia de amor, e depois você doa essa energia para quem você quiser, para os seus parentes, familiares, para os seus vizinhos, para a cidade toda, você pode distribuir flores, igual o Ismália fez naquele ambiente pequeno. Nós podemos fazer isso. Agora, se vamos fazer, é outra coisa. Bom, gente, meu muito obrigado a vocês. Eu espero que tenha gostado da narrativa de hoje. Tá? Espero que tenha
partilhado, assim como eu, de todos esses momentos que eu achei maravilhoso. Tá? Muito obrigado a todos vocês, que Jesus abençoe cada um em suas casas, seus lares, seus familiares, né? Onde estiver, no trabalho, nos hospitais, todos que possam estar ouvindo, possam receber essas energias do Eterno que recaem incessantemente sobre nós. Basta nós aproveitarmos e transformar elas também como co-criadores e espalhar o bem para onde estiver. Meu muito obrigado, que Jesus abençoe a todos vocês. Amém. Boa noite. Amém. Que Boa assim noite. seja. Boa noite a Amém. todos. Boa Boa noite. noite, boa noite. Boa noite. Tchau. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau.